Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Espaço Empresa na Rádio Sintonia. Hoje vamos debater acidentes no local de trabalho e a importância da segurança e da saúde no contexto laboral. Nos estúdios da Sintonia contamos com a presença de Alferes Pereira, Presidente da Associação Empresarial da Feira, e também de António Silva, é delegado do Distrito de Aveiro na área da dinamização e divulgação dos direitos dos sinistrados do trabalho. Bem-vindos aos estúdios da Sintonia, obrigada a ambos por estarem cá mais uma vez. Alferes, naturalmente começo por si, que relevância tem esta temática para a Associação Empresarial da Feira? Porquê trazê-la aqui ao programa? Boa tarde, Filipe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado ao António, também pela sua presença. Ele que é um grande obreiro nesta área dos direitos dos trabalhadores e também dos direitos das empresas, como vamos demonstrar aqui à frente, que isto interessa a todas as áreas, a todos os setores, não é só aos funcionários, também interessa às empresas, por isso também está aqui, mas tem feito um trabalho fantástico nesta área, de persistência, de resistência. Muitas vezes dizem, para lá bem o António. Pois é, mas é que se não for o António, se calhar muitas coisas tinham passado ao lado, e eu quero dar aqui os parabéns em público. Já o fiz uma vez, faço a segunda vez, pelo teu trabalho, pela tua resistência. Eu não gosto muito do termo resiliência, é mais resistência, é mesmo o termo aqui, e portanto, e daí também termos-te convidado para este programa, sendo que temos pensado, agendado já um workshop, mais daqui a um mês ou 2 meses, que portanto será anunciado, precisamente com toda esta temática, porque é importante, e aqui já entra um pouco no assunto, é importante para as empresas saberem que chão é que estão a pisar, porque por vezes, e eu digo por vezes, estou a ser simpático, eu diria muitas vezes, as empresas não fazem a mínima ideia que estão, não vou dizer contra a lei, mas que não estão a cumprir a lei de facto, e que depois quando alguma coisa corre mal, é virar-nos para um saltinho qualquer a ver se as coisas se conseguem resolver, e não se conseguem, depois as empresas levam por tabela e têm prejuízos avultados. Portanto, é importante este trabalho de base, este trabalho com conhecimento de causa, lendo. Hoje em dia há muitos opinion makers que não leem nada, rigorosamente nada, nem o jornal O Crime. Há outros que dedicam tempo a ler as coisas, a inteirar-se, com várias fontes, e portanto o António é um desses, e de facto o trabalho é meritório. Na questão desta questão, muito rapidamente, já antes de passar para o António, é dizer-vos que a Associação Empresarial está preocupada porque vê de facto, como eu já disse, muitas empresas que não estão a cumprir os requisitos que se obrigam por lei, que estão-se a pôr em situações, estão-se a pôr a jeito, permita uma expressão, de alguma coisa menos positiva que aconteça, que depois vai levar a problemas financeiros, de tesouraria, depois financeiros à empresa, e também sociais, muitas vezes, porque, de facto, há uma legislação que é cada vez mais complexa, nós sabemos disso, é cada vez mais difícil. Muitas empresas já têm estruturas próprias para começar a pensar estas questões a sério. Não falo de empresas grandes, falo de empresas médias e pequenas, mas há muitas empresas pequenas e micro que isto para eles é chinês, e para ser simpático, porque, de facto, o dia-a-dia deles é levantar-se cedo, trabalhar, chegar à noite a casa, comer qualquer coisa e dormir. E não têm tempo, que nós dizemos muitas vezes, de tratar de assuntos de bancos, tratar de assuntos de finanças, tratar de assuntos de outras áreas que lhes levam a economizar muito dinheiro ao fim do ano, e também não têm tempo para estes assuntos que parecem, são coisas de grandes empresas, para nós não interessa, mas interessa, porque uma grande empresa, se tem um problema, meia dúzia de euros, ou uma dúzia, ou uns milhares, seja o que for, absorvem aquilo com facilidade. Um microempresário, tendo uma multa, por exemplo, de alguns milhares de euros, pode significar o encerramento da empresa. E, portanto, isto tem toda a pertinência, e nós, de facto, estamos aqui a desenvolver um trabalho nesta área, também de alguma forma para chegarmos a essas empresas, e não só nossas associadas, mas muitas outras, para lhes chamarmos a atenção que é preciso ter mais cuidado nesta matéria, é preciso saber a legislação. Se não tiverem tempo para isso, é preciso bater à porta de quem sabe para nos ajudarem, serem consultores. O António é consultor da Associação Empresarial da Feira nesta matéria, ainda não foi preciso nada para já, também porque, enfim, ainda estamos a lançar o projeto, e o projeto também ainda está um bocadinho, em algumas matérias ainda está um bocadinho perro, é normal, mas que de facto é uma área que nos preocupa muito, porque precisamos dessa ajuda, e o António, mais do que ninguém, pode ser muito importante nessa nossa estratégia, nossa e dele também, porque sei que é uma causa que ele dedica. Portanto, está reformado, está aposentado, como se diz, reformado é a malta do privado, não é? Aposentado é a malta do público, e tu estavas no público, está aposentado, mas no fundo trabalha de manhã, de tarde, à noite,
noite e de madrugada nisto. E é de realçar, de louvar o trabalho dele. E já que temos alguém a fazer isto gratuitamente, também é importante que se diga, gratuitamente, vamos aproveitar o trabalho do António. Muito bem, António E obrigado Silva, por teres vindo ao programa. Bem-vindo também aqui aos estúdios da Sintonia. Gostava de lhe perguntar que trabalho é que faz exatamente em nome da Associação Nacional de Trabalhadores Sinistrados. Em primeiro lugar, agradeço o convite que o Alferes me fez, agradeço as suas palavras, que são demasiado para o trabalho que eu faço, embora que faça um trabalho que goste, e esta dedicação a esta causa, que é a promoção dos direitos sinistrados de trabalho, nasce em mim, porque eu próprio sou um sinistrado do trabalho. E a determinada altura o Presidente da Associação, Luís Machado, endereçou-me o convite, porque nos encontrávamos várias vezes em workshops e outras áreas formativas da segurança e saúde no trabalho, especialmente em Coimbra, que houve uma temporada em que a Escola Superior de Tecnologias de Saúde fazia muitos debates sobre esta matéria. Ele lançou-me um desafio para eu representar a Associação para o Distrito de Aveiro. Já agora, isso foi há quanto tempo? Isto já tem uns 7 ou 8 anos. E a resposta não foi de imediato, eu quis pensar, mas acabei por lhe dizer que sim. Isto é um trabalho que eu reputo de enorme responsabilidade, porque são direitos fundamentais dos trabalhadores e que nós não podemos correr o risco de dar uma informação que não tenha consistência. E para isto, como disse o Alferes, e bem, requer estudo, requer investigação, porque não basta só olhar para a lei. E, portanto, é este o trabalho que eu faço. Já falámos em off que eu levanto-me todos os dias às 6 da manhã e entre as 8h30 e 9 horas entro no gabinete e tenho sempre trabalho, atendimento, investigação para fazer. Só para partilhar as preocupações do Alferes relativamente ao nosso tecido empresarial de Santa Maria da Feira, e não só, com todos os ouvintes, que é um tecido empresarial de pequena dimensão. Eu posso partilhar aqui um caso, muito resumidamente, do que é importante o conhecimento da lei, que foi um distribuidor de pizzas que teve um acidente de trabalho, estava há meio tempo, e a entidade empregadora só tinha transferido para a seguradora o equivalente ao meio tempo de trabalho. Não é? Portanto, salvou-se nesse caso, cabe a expressão, porque fez informação para a seguradora que o trabalhador estava a tempo parcial, porque se não tivesse feito esta informação, a parte que falta para o salário mínimo, que é a base, nenhum cálculo relativo aos acidentes de trabalho pode ser inferior ao salário mínimo nacional. A sentença apurou e deduziu que o empregador estava a salvo porque tinha informado a seguradora de que o trabalhador estava a tempo parcial. Embora tivesse transferido só para a seguradora metade do ordenado, a seguradora devia ter a suficiente cautela para perceber que a cláusula 21 das condições mínimas da apólice uniforme estava lá claro que nenhum trabalhador pode ficar prejudicado relativamente à base mínima, que é o salário nacional. Portanto, olhando aqui para Santa Maria da Feira e para os negócios da restauração, presumo eu que muitos trabalhadores a tempo parcial, um quarto do dia, à noite, etc., provavelmente muitos dos empresários não têm essa responsabilidade, que no mínimo tem de ser equivalente ao salário mínimo nacional transferida para a seguradora. Havendo uma eventualidade, essa parte é da responsabilidade da entidade empregadora. Convém toda a gente estar atento a esta matéria e, como o Alferes disse, eu oriento-me simplesmente pela lei, eu não faço orientações duvidosas, e isto vale tanto para os trabalhadores como vale para os empresários. Portanto, a mim, ninguém me pede para dar uma informação tendenciosa, porque isso eu não faço. Aliás, já tive esta conversa com algumas pessoas que me ajudaram no gabinete, e o primeiro que eu lhes pus é que, se houvesse a infelicidade de algum trabalhador me contactar, que aquilo não ia condicionar a informação que eu desse ao trabalhador. Portanto, fica isto claro. Dizer também que os acidentes de trabalho, apesar de constatarmos que há uma diminuição paulatina dos acidentes de trabalho, nós temos um drama no nosso país. Eu posso dizer que, estatísticas ainda muito provisórias, que o ano passado tivemos 109 mortos, no Distrito de Aveiro tivemos 9 mortos, embora represente uma descida. É o terceiro distrito com mais mortos, à escala nacional. Tivemos 379 feridos graves, à escala nacional, o que implica muitos casos de cadeira de rodas, amputações, etc. E no Distrito de Aveiro tivemos 17 feridos graves. O que significa que
na área da segurança e saúde no trabalho, há muito a fazer. Eu sei que nós temos um tecido empresarial médio, pequeno, e que muitas vezes não é fácil. Mas a própria legislação, o artigo 89, 82 da Lei 102, que é a Lei da Segurança e Saúde no Trabalho, prevê que as empresas, num raio de 50 km, podem organizar e ter serviços de segurança e saúde em comum. Portanto, é um trabalho... O António já tem defendido isso, não é? É um trabalho... Muito bem. É um trabalho que as associações representativas dos empresários devem promover esta associação no sentido de, entre eles, se organizarem e terem serviços comuns de segurança e saúde no trabalho. Só uma última... Já está a tirar nota. Já estou a tirar nota. Só uma última nota nesta matéria. Portugal gasta uma média de 3% em acidentes de trabalho e doenças profissionais do produto interno bruto. Há dados de 2020, o produto interno bruto andou na ordem de 200 mil milhões, o que representa 3%, 6 mil milhões. Eu tenho aqui dados de uma fonte oficial, que pedi esses dados, como refiro, eu tenho que ter a certeza daquilo que digo, e 3% são 6 mil milhões de euros e representa 15% do investimento total no nosso país, ou é superior ao investimento público efetuado em 2020. Nós temos uma guerra civil, permita-me esta expressão, esta hipérbole, no mundo do trabalho. E eu chamo a atenção para essa matéria porque há estudos, até bastante conservadores, que dizem que por €1 investido na segurança e saúde no trabalho, há um retorno na ordem dos 2% a 3%. Estimativas mais otimistas até falam em 4%. Portanto, deixo isto à reflexão e, voltando a repetir, estando disponível, e agradeço o convite, para qualquer informação adicional e outras que se proporcionar durante o programa. Alferes, o que há a dizer sobre esta proposta de haverem sinergias entre empresas que realmente sozinhas, se calhar, não têm capacidade para assegurar estes custos? Como é que olha para esta proposta apresentada aqui pelo António Silva, que já tinha sido apresentada anteriormente? Sim, sim. Não, e faz sentido, até porque nós, como eu já tinha dito, e temos batido nessa tecla, os microempresários, muitas vezes, absorvidos pela sua atividade profissional, não têm tempo para estar a pensar nestas coisas, e por vezes aquele dinheirito que ganham a mais porque se levantam mais cedo, ou porque se deitam mais tarde, ou porque trabalham ao sábado, é comido por problemas deste tipo, quando às vezes chega, porque às vezes nem chega. E, portanto, há uma grande dificuldade que vai, para já, vai da ignorância, não saberem das coisas, e em segundo, vai, às vezes não é da ignorância, porque os empresários sabem disso, mas isto a mim não me deve acontecer, isto acontece sempre ao vizinho, mas depois um dia acontece a nós e ficamos entalados. E, portanto, parece muitíssimo bem, já apontei aqui esta ideia do Serviço de Segurança e Saúde em comum, portanto num raio de 50 km, parece uma ideia interessante. Vamos trabalhar na Associação Empresarial a ver o que é que podemos fazer nesta área e se calhar chamar microempresas de alguma forma, isto tem que ser a mesma área. Mesma área de negócio? Ou pode ser áreas diferentes? Não, pode ser em áreas diferentes. Okay. Pode ser em áreas. Faz sentido isto, porque de facto está aqui uma porta aberta para podermos dar uma ajuda suplementar às microempresas, que é isso que me aflige mais nesta área aqui. As pequenas empresas, já com alguma dimensão, as médias, já nem falo das grandes, têm obrigação de ter um trabalho acautelado nesta área. Isto não é só, uma empresa não é só pôr lá, e olhem para aquele filme de Charlot, que é do Charles Chaplin, que é emblemático, lá toda a gente na linha de montagem e tal, e um capataz atrás, e fazer produto e vender. Isto não é só isso, uma empresa é muito mais que isso. E tem que haver uma série de departamentos, e empresas com alguma dimensão já os têm, às vezes não funcionam bem, outras vezes funcionam, enfim, isto é como tudo, mas já têm essa possibilidade de ter esses departamentos. Os microempresários, que são esses que me afligem, porque não têm essa possibilidade, e portanto faz todo sentido termos aqui estes projetos comunitários, vamos chamar assim, porque são comuns em comunidade e de facto faz sentido. Vou estudar isto e vou precisar de António, como é óbvio. Da minha parte, com protocolo escrito, sem protocolo escrito, e apegando-me sempre aos instrumentos legais e à orientação da jurisprudência, qualquer empresário, qualquer trabalhador pode contar com o meu aporte, que é sempre simples, que é sempre humilde e será sempre, mas tento que seja sempre um aporte consistente e estribado na lei. Aliás, eu, quando dou uma informação mais que pode suscitar controvérsia, tenho sempre um conjunto de jurisprudência para me apoiar. Relativamente aos pequenos empresários, eu vou medir bem as palavras, eu não diria ignorância, diria desconhecimento,
Não, e depois, provavelmente, algumas orientações de quem organiza as escritas, estou a falar em abstrato, que os podem induzir em erro, ou então também não ter a informação suficiente para os informar destas situações. Mas nós também temos de ter em consideração, António, que quem é empresário tem os diversos técnicos que lhe ajudam no seu trabalho, na sua empresa, e nós não podemos ter uma pessoa que pense em tudo e decide em tudo. Um contabilista é bom na sua área. Um contabilista estar aqui a fazer coisas, a emitir pareceres sobre a segurança no trabalho e tal, ou saúde, pode ser mais chega, pode ser importante, mas não é alguém... Não me queria referir à segurança e saúde no trabalho, queria-me referir às responsabilidades para a seguradora. Eu estou a dar um exemplo apenas, é um exemplo... Já que falaste nos contabilistas, eu não queria falar propriamente no nome, mas eu sei que há gabinetes de contabilidade que, acredito, de boa fé, dão informações erradas. Não é propriamente os trabalhadores de uma empresa, do escritório, disto e daquilo, que fazem isso. São escritas que são transferidas para os gabinetes de contabilidade e, acredito, de boa fé, não posso ter outra orientação, que induzem muitas vezes os empresários, paga 300 euros por tempo parcial, é 300 euros. Não, tem que ser equivalente ao salário mínimo. Porque quando um trabalhador tem um pequeno acidente, um grande acidente, e ele fica limitado, tem sequelas para o trabalho das 8 horas e mais. Claro. Não é só para aquele tempo. Trabalhar 2 horas como 10. Exato, até porque ele pode ter 2 trabalhos. Pode ter um trabalho de manhã numa empresa e ir para outra à tarde, portanto, e o seguro tem de cobrir essa... Mas isso é evidente, e ponho isto ao contrário, um especialista em seguros não pode, pode a título de publicidade e de ajudar o empresário, mas quem está a liderar uma empresa tem que ter cuidado que não é uma versão, digamos assim, da situação que tenha absoluta credibilidade, e credibilidade no sentido técnico, não, obviamente, de julgar as pessoas. Um homem de seguros não pode dizer, não, você aumenta o ordenado ou baixa o ordenado do funcionário mediante isto ou aquilo, ou dele mais X km ou menos X km, que isto resolve-se assim. Não, isso é um assunto do contabilista, também põe a coisa ao contrário. Portanto, cada macaco com o seu galho, permita uma expressão, e quem está a decidir tem que ouvir das várias áreas. O que cada um diz. É evidente que algumas áreas cruzam-se, não é? Depois aí a discussão será outra. Mas é importante, de facto, esta lógica de que já por várias vezes aqui falamos nisso, Filipe, pede-se aos empresários, pede-se às empresas que falem com especialistas, que falem com gente que percebe. Estas conversas de café, que o cunhado fez assim, ou porque é assado, ou depois um indivíduo que não é da área dele, mas eu ouvi dizer que era assim, ou até um vizinho meu fez assim, ou eu faço a escrita, ou faço os seguros, ou faço a higiene, a segurança, seja o que for, numa empresa que eu sei que eles fizeram assim, às vezes não foi bem assim até, mas enfim, é preciso ter cuidado com isto. Nós temos que ir falar com gente que percebe da poda, com gente que é técnico, com gente que é especializado na área, para dar os pareceres. É para isso que existem os técnicos. Agora, muitas vezes facilitamos, depois elas acontecem. António Silva, gostava de perceber melhor como é que funciona este apoio que presta a trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho. Como é que as pessoas podem pela minha experiência, eu tenho 6 anos ininterruptos que faço atendimento na Junta de Freguesia, e existe um protocolo que está a ser cumprido. Foi o primeiro protocolo, até sugestão minha, foi em dezembro de 2016. Estou lá todas as quintas-feiras à tarde. Na Junta de Freguesia de Sanguedo. E funciona por ordem de chegada. Não é? Muito bem. Por ordem de chegada. No gabinete em Santa Maria da Feira, depois falaremos, ou se autorizar eu dou o contacto, é por marcação. Já lhe disse que segunda-feira à tarde, de Arouca, tenho uma marcação para as 5h30. Uma pessoa que me pediu, que trabalha numa empresa aqui em Santa Maria da Feira, que teve um acidente de trabalho, que não podia descer a outra hora, e eu disse, não há problemas, se quiser vir às 6, também é às 6. Eu já atendi pessoas ao domingo. Vou voltar a repetir, porque não é um exercício... Não é um exercício vaidade. E eu, quando vejo que não há outra hipótese, eu já atendi pessoas ao domingo, não é? E com frequência atendo ao sábado de manhã. Tudo isto por marcação. Às vezes é quando as pessoas podem, não é? Porque exatamente. Tudo isto por marcação. Tem que marcar. E depois eu explico a direção. E quais são as principais solicitações que recebe? São muito variadas? São variadas. Estes últimos anos têm aparecido muitas doenças profissionais, nomeadamente senhoras que trabalham nas IPSS.
a movimentação dos doentes, a movimentação de cargas e etc, que há alguns avanços em termos tecnológicos, mas as IPSS, pronto, também têm as suas dificuldades, mas o que é certo é que eu noto que há um crescente de doenças profissionais nessa área e numa outra área que aparentemente situações estariam debeladas, a cortiça, não é? No domínio das musculoesqueléticas, que são os movimentos repetitivos e etc, está a aparecer muita gente. Paradoxalmente, tínhamos falado nisso em off, parecia-lhe uma coisa fora do comum, mas é o que mais está a acontecer. Não sabemos porquê, ou sabemos. Os trabalhadores estão a ser obrigados a ir a exames médicos a Lisboa. Exato. Não é? Das Isso doenças, é de uma violência enorme, não é? É de uma violência inaudita, e eu já fiz chegar essa informação. Apenas para dizer que estamos a falar de pessoas com mobilidade reduzida, ou às vezes sem se conseguirem transportar em viatura própria, e também, se calhar, com uma situação económica difícil, fruto também do acidente de trabalho. Muito da bem, doença muito bem. contraída. Eu já fiz chegar essa informação a alguns responsáveis do Parlamento. Posso dar essa informação que amanhã vou ter uma reunião com alguns deles. Um dos temas que faz parte do dossiê é justamente perceber qual é a razão legal de obrigar os trabalhadores a ir a um exame médico, que é um exame de 5 minutos, a Lisboa, quando temos aqui em Baladares. Alguma coisa está mal, e quando se fala em descentralização e desconcentração, nós temos que perceber que não bate a bota com a perdigota, como diz o nosso povo. Depois, dizer outra coisa que é muito importante, aproveitar a sintonia feirense para dar esta informação. Já me têm chegado relatos, e um até de bem perto, foi do marido, de trabalhadoras da indústria do calçado, da indústria da marroquinaria, que deixaram de ir ao exame médico a Lisboa porque não tinham dinheiro para ir. Portanto, um trabalhador de uma junta de freguesia foi chamado a Lisboa, limitado pelo salário mínimo nacional. Ir a Lisboa de comboio e vir alimentação e tudo, se tiver carro de praça, são muito mais de 100 euros. Ora, eu pergunto, um trabalhador com salário mínimo nacional, não estamos a falar agora, já tem mais de um ano, tem que fazer uma ginástica orçamental muito grande para poder ir a Lisboa. Além de que há pessoas que não conhecem Lisboa. Eu, por exemplo, não vou a Lisboa de carro. Eu amanhã vou agarrar o Alfa às 5h30 à Gaia e vou dar sequência a um pedido de uma reunião que fiz a alguns deputados da Assembleia da República. Levo-lhes um dossiê, já os mandei previamente, documentação e tudo, para seguirmos cada um a reunião e o tom da reunião, porque há situações que são mesmo muito, muito graves e que não abonam em nada o cumprimento do Estado de Direito. Isso é extrema, pelo amor de Deus. Eu tenho que deixar. Não mais sítio nenhum para se fazer isso, mesmo assim tinha que se fazer, mesmo assim tinha que se descentralizar, porque depois o trabalhador, para receber o pouco que eles vêm lá violando a lei, vê-se aflito. Mas há mais. O Departamento de Proteção de Riscos Profissionais, que é a entidade que está aqui em causa sob a alçada da Segurança Social, de vez em quando lembra-se de pedir exames sem prescrição. O trabalhador é que tem que adivinhar que tipo de exames são. Ora, se o trabalhador estiver à espera que o Serviço Nacional de Saúde agilize os exames, não vai a exame. É todo este conjunto que torna às vezes o trabalho inglório no sentido de que eu gostava vê-se poucos avanços, não é? Eu gostava de que os trabalhadores vissem os seus direitos respeitados, mas são desrespeitados de forma clara e inequívoca, sem margem para dúvidas. A questão de ir a Lisboa é bem significativo que o princípio constitucional da proporcionalidade está posto em causa. Exato. E são violados, neste caso, pelo próprio Estado. Nem sequer estamos a falar das entidades patronais, não é? O próprio Estado, que devia dar o exemplo, devia ser o primeiro a defender os trabalhadores. Portanto, sinto-me impelido a fazer estas demarches, custa-me muito, porque já não sou novo, mas eu tenho que ouvir da boca de quem pode fazer alguma coisa o que é que irá fazer. Porque os casos que eu lhe vou levar são devidamente fundamentados, devidamente estudados e não tem margem para dúvida. Não são casos que eu pergunto à Filipa qual é a sua opinião e tem uma opinião X, que eu pergunto ao Alferes e tem uma opinião diversa. Não, são casos que não deixam margem para dúvida. Margem para dúvida, muito bem. Ainda há pouco, no início da conversa, dizia que há muito para fazer ainda na área da segurança e da saúde no trabalho. Eu pergunto quais são as principais falhas, o que é que, olhando para o tecido empresarial, não só do Conselho, da região, aqui no Distrito de Aveiro, porque o António acompanha todo o distrito, sim.
Quais são as principais Olha, um dos principais óbvios óbices é que, de facto, o nosso tecido empresarial é um tecido pequeno. As microempresas e as pequenas empresas têm enormes dificuldades, são empresas com 10, 15 trabalhadores, às vezes menos, e eu acho que era de discutir um apoio às pequenas e médias empresas pela parte do Estado, porque a segurança e saúde no trabalho é um instrumento fundamental para que os trabalhadores possam ter algum grau de certeza que quando saem de casa, chegam a casa junto às suas famílias. E, como vimos pelos números, há números assustadores em que os trabalhadores saem de casa e não chegam a casa vivos. E há aqueles que chegam estropiados. Deixe-me só dar esta nota que refleti sobre isto. Todos nós nos incomodamos por mortes em determinados segmentos da nossa sociedade e bem. Mas 110 mortes ocorridos no mundo do trabalho o ano passado é assustador. Não vejo ninguém da governação, o próprio Sr. Presidente da República, a indignar-se com isto. Mortes em outros segmentos, todos os dias estão nas bocas dos jornais e bem. Relativamente às mortes no trabalho, não vejo essa inquietação. E cada 3 dias morre uma pessoa. E isto incomoda bastante, para além dos graves. Relativamente ao que há de fazer, as empresas também têm que perceber que o que gastam na segurança e saúde no trabalho não é um gasto propriamente dito botado ao ar, mas são estudos da Comissão Europeia, são estudos da OIT que apontam por cada euro gasto na segurança e saúde no trabalho poderá ter, isto são estimativas conservadoras, porque eu tenho aqui que em 4%, mas estou a dizer que há um ingresso, um apuro de 2,5% a 3% no orçamento das empresas. E isso é muito importante, porque os milhões de horas que se faltam ao trabalho são avassaladores. Eu tenho aqui dados de 2020 que são 3% do produto interno bruto em Portugal, são 6 mil milhões de euros, corresponde ao investimento feito no país. Portanto, todos nós temos que nos debruçar sobre esta matéria. Depois, há outras coisas, quando há um acidente de trabalho com relativa gravidade, não é? É todo uma projeção para uma normalidade numa família que se vai abaixo. Quem vai pagar a casa? Quem vai os filhos da escola? O apoio psicológico. É que as companhias de seguros muitas vezes arrastam-se a pagar até o que está na lei. E o que pagam são 70% do ordenado. É necessário ter isto em consideração. Porque eu penso muito, e agora mais, numa família que tem uma casa para pagar. Como é que vai ser? E depois, as famílias que se mobilizam para ir ver o doente ou a doente ao hospital, quem paga isso tudo? Não é? E depois o apoio jurídico, o tribunal, em princípio, é gratuito, mas é necessário ter uma orientação, uma firmeza. Mas se o trabalhador, por acaso, levar uma causa mais à frente, sobre a qual não haja muita segurança, se perder tem que pagar as custas. Não é? Há esta limitação. E esse fantasma é muitas vezes jogado aos trabalhadores e às famílias, não é? Por isso é que eu há um bocado partilhava consigo uma coisa espantosa, que é crescente o número de trabalhadores que têm advogados e advogadas constituídas, mas procuram-me. Não o dizendo à primeira, mas como eu já tenho algum treino disto, não é? Eu vou-me apercebendo que eles têm advogados e advogadas constituídas. Contudo, eu não lhes nego a informação. O que eu, em regra, digo é que deixem que o advogado ou a advogada vos orientem e antes do fecho eu estarei aqui para dar a minha opinião, não é? Portanto, nós estamos perante um quadro muito dramático. É que 109 trabalhadores que saíram de casa e não chegaram a casa é um drama. E deixe-me partilhar outra questão consigo. Quando tivemos um acidente acolá em Oleiros, que a placa cedeu sobre um conjunto de trabalhadores, houve um órgão de comunicação social escrito aqui em Santa Maria da Feira que me perguntou um comentário breve. E eu disse, olha, lamento muito, é uma falha de segurança grave, não há outra explicação, que foram violadas as regras de segurança. E eu tomo o café ao domingo com alguns amigos, alguns dos quais advogados, e todos me chamaram a atenção como é que eu tinha feito uma afirmação temerária em relação a essa situação que eu não conhecia. Por acaso eu fui lá 2 ou 3 vezes, porque estas coisas também servem para a gente aprender, e eu disse-lhes, não, eu não disse nada do outro mundo. Houve uma falha clara
de segurança. Agora, eu não disse quem falhou na segurança. Se foi a entidade empregadora, se foram os trabalhadores, se houve uma conjugação de esforços. A placa cair é porque, de facto, eu não, uma falha, não é? Não, óbvio, é um estudo, uma afirmação da OIT e da Comissão Europeia que, quando acontece um acidente, há uma falha de segurança. Agora, compete às autoridades apurar quem falhou, se um, se dois, se três, se quatro. E foi o que eu disse. Acabaram todos por concordar. Porque eu também, nessa matéria, tenho que ter alguma prudência. Eu não ia afirmar de maneira nenhuma, porque, aliás, isso compete às autoridades averiguar que foi A, B ou C que falhou. Eu não estava lá, nem era técnico daquela obra, nem nada disso. Mas quando há um acidente, e particularmente um acidente com gravidade, há sempre uma violação das regras de segurança. Deixa-me também partilhar aqui outra ideia. Muitas vezes, eu já disse isto ao Alferes, muitas vezes, quando há um acidente de trabalho, as seguradoras que mandam os seus peritos eles, na ordem jurídica, averiguadores, é esta a terminologia que usam os juízes, averiguadores, e que muitas vezes as pessoas estão hospitalizadas e vão lá tirar informações, fazem um conjunto de perguntas para obter as respostas que pretendem, e é uma coisa que eu aconselho, não responder ao perito de seguros. Estou a falar de acidentes de trabalho. O perito de seguros não é uma autoridade, nem sequer tem um estatuto como tem os seguranças, deve responder sim às polícias, à ACT, desde logo, em tribunal, isso, sim senhor, porque são intrusos. E então esta ideia de que o trabalhador, muitas vezes, é tido como culpado da violação das regras de segurança por parte da seguradora. O trabalhador diz que não violou as regras de segurança, que fez tudo direitinho. A entidade empregadora diz que foi o trabalhador, e o trabalhador fica aqui ensanduichado. E depois o empregador diz, porque eu dei-lhe o capacete. Porque isto, o professor Júlio Gomes, que é juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, tem algumas anotações a esta matéria. Eu vou dar esta matéria no dia 18. E, resumidamente, diz assim, é verdade, o trabalhador não usava o capacete, o trabalhador não usava as luvas, o trabalhador assim, o trabalhador assado. Mas ontem o trabalhador não usava o capacete, não usava as luvas, não usava isto, não usava aquilo. Porque quem tem o poder disciplinar de fazer cumprir, se aquelas existem, as indicações de segurança é a entidade empregadora. Ora, quando até ontem facilitou tudo isto, não pode vir naquele dia e invocar que foram falhas de segurança. Eu tenho que partilhar isto convosco, até para os nossos empresários perceberem que têm o poder disciplinar, que implica não exercê-lo desmedidamente, mas se o técnico de segurança fez a análise àquela tarefa e estipulou um conjunto de medidas para que o trabalho e a tarefa se faça com segurança, e o trabalhador participou nessa formação, foram feitas fichas de formação e não cumpriu essas fichas de segurança, a entidade empregadora tem o processo disciplinar de o obrigar a fazer e a cumprir aquilo que o técnico prescreveu como medidas de segurança para acautelar a sua vida. O que nós sabemos é que muitas vezes as fichas de segurança são assinadas e formação não tem havido. Portanto, é esse apelo que eu faço aos empresários para cumprirem a lei, para se esmerarem, para preservarem a vida dos seus trabalhadores, porque no fundo é o tecido empresarial que sai a perder e é o país que sai a perder. Não é? É esse apelo que eu faço e repetindo, disponibilizando-me para qualquer tipo de formação, sobretudo na área dos acidentes de trabalho. Esta incursão na segurança decorre de que eu fui técnico superior de segurança, fui coordenador de segurança na Câmara de Santa Maria da Feira, foi a minha última atividade, mas decorre tudo do estudo de como é que os juízes entendem a violação das regras de segurança. Sobretudo, tem que ser sempre a entidade empregadora, porque é que tem o ónus do benefício, a provar que aquela invocação de falhas das regras de segurança, isto é muito importante, foi o único e exclusivo fator que provocou o acidente. E compete à seguradora, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Civil, fazer essa prova. Não pode invocar por invocar se não fizer essa prova. Assim como o trabalhador, se invocar a violação das regras de segurança, porque o artigo 18 da Lei 98/2009 impõe um conjunto de procedimentos e de garantias ao nível dos direitos não patrimoniais, patrimoniais, melhor dito, ao nível dos direitos patrimoniais impõe obrigações acrescidas, tem que ser o trabalhador a fazer a prova
que a ausência das condições de segurança que ele invoca, se fossem postas em prática, não aconteceria o acidente. Isto é válido para os dois lados, é válido para o trabalhador e é válido para a empresa. Apresentou há pouco os dados provisórios, pensou em relação ao ano 2022, no que toca a acidentes de trabalho, não apenas no país, mas depois também no distrito de Aveiro. O que eu pergunto é se olharmos para os últimos anos, há um decréscimo do número de acidentes de trabalho e da gravidade dos mesmos, ou o número oscila, mas não se pode falar de uma diminuição? Há um decréscimo, nós não podemos negar as evidências, há um decréscimo e tem sido feito um esforço grande, mas comparativamente com o que se passa na Europa, Portugal, que não é o António Silva, tenho aqui uma informação do jornal Eco, é o 4º país da Europa, não é o 4º país da União Europeia, é o 4º país da Europa onde ocorrem mais acidentes de trabalho e, sobretudo, acidentes de trabalho mortais. Portanto, nós, embora se tenha observado... Estamos a trilhar um caminho, mas falta ainda bastante. Muito aquém do que é feito a nível europeu. Muito aquém. E, portanto... Sim, eu não nego que para as nossas pequenas empresas, vamos lá ver, as questões sejam fáceis, não são. Mas os pequenos empresários têm que se organizar para pedir apoios. Eu sou dos que me convenço que o Estado deve ajudar estas pequenas empresas, de alguma forma, a terem o seu apoio e, correspondentemente, haver, como contrapartida, melhoria significativa, observável, das condições de segurança dos trabalhadores. Claro, Alferes, gostava de lhe perguntar se sente que há sensibilidade por parte do tecido empresarial do Conselho da Feira para estas questões, e pelo que se percebe aqui fala-se muito da falta de desconhecimento. Realmente é necessário mais informação sobre esta temática. Eu acho que um dos problemas principais é mesmo o desconhecimento. Admito que, em alguns casos, havendo conhecimento, há o deixa andar, enfim, é mais uma despesa, deixa andar, em princípio não há problema e tal. Admito que haja muito isto também, mas que a maior parte dos problemas, a maior parte do problema é a questão do desconhecimento. Achar que as coisas são simples, que há um segurozito qualquer, o mais barato possível, não é? O que é que nós fazemos? Arranja-me o seguro mais barato que tiveres aí, tal, é para isto. É assim que isto funciona. Às vezes as coisas não são atualizadas, às vezes as normas de segurança não facilita-se, é o dia-a-dia, facilita-se, é todos os dias a fazer a mesma coisa, facilita-se. O meu trabalho é andar um bocado na rua, provavelmente as funções que eu ocupo normalmente são comercial e chego aos cruzamentos e muitas vezes me dou pisca, não é? Me dou pisca porquê? Porque conduzo todos os dias, faço dezenas, centenas, milhares de quilómetros por mês, a questão do pisca vai passando ali já... E costuma-se dizer que os vendedores, ou os comerciais, ou os vendedores comerciais, normalmente são os piores condutores, porque às vezes ainda vão ao telemóvel, eu não dou um pisca e ainda vão ao telemóvel. Portanto, isto por vezes é a rotina que faz com que a coisa vá andando e nunca correu mal e vamos andando até que um dia para alguém à nossa frente e a gente desapercebe e mete para-choque do gajo da frente dentro, pronto, e percebe que de facto a coisa não pode ser assim. Há de facto um grande desconhecimento e eu acho que é essa tecla que nós temos que bater. Da parte da associação empresarial nós vamos bater muito nessa tecla, que é chegar junto dos nossos associados e das empresas em geral, sobretudo das microempresas, de facto, muitas delas na área comercial, serviços, nem tanto que normalmente os serviços, a formação dos serviços, das pessoas que estão nos serviços, normalmente é um pouco maior, portanto, já universitário ou técnicos qualificados, e aí já haverá algum cuidado superior. Isto às vezes engana, às vezes não é assim, mas enfim, mas parte do princípio que é assim. Agora, o comércio tradicional, o comércio da restauração, o comércio do pronto a vestir, o comércio da sapataria, o comércio da florista, que às vezes são duas pessoas, uma pessoa às vezes... Muitas vezes isto deve ser facilitado e muitas vezes por falta de conhecimento. Também indústria, na cortiça nem tanto, na cortiça já será mais, havendo conhecimento, será mais o deixa andar, porque apesar de tudo, na cortiça há ali uma bolha em que a informação circula. Portanto, a maior parte dos corticeiros, mesmo os microempresários, sabem mais ou menos das coisas, porque a Apcor tem feito um trabalho interessante nessa matéria, poderá não ser perfeito, mas foi um trabalho bom, o Sincorp também. Portanto, há ali, e depois as grandes empresas, os grandes grupos, inclusive o Grupo Amorim, por vezes, obriga os micros a ter algumas formalidades, algumas formas ou fórmulas de atuar precisamente para garantirem que depois não terão problemas e, portanto, isso de alguma forma acontece. Agora, também há muito trabalho a fazer, ainda não vai há muitos anos
que acontecia problemas graves com caldeiras e não sei o que mais, agora já não acontece tanto, mas acontece já, por exemplo, daquelas funções que falaste bem, António, que é sempre a fazer a mesma coisa, sempre a fazer a mesma coisa, e portanto aquilo de alguma forma, a médio prazo, as pessoas ficam com problemas. Agora, volto a bater nesta tecla, parece-me importante, de facto, apostar nas microempresas e criarmos estruturas, criarmos uma forma aqui de ajudarmos nestas empresas e, de facto, a associação de diversas empresas, criar um plano, um projeto que possa embarcar montes de empresas, eu acho que pode ser aqui uma coisa interessante e até se calhar pioneira aqui, eu não sei se alguém já fez isto ou não. Que eu vos deixo, há aqui o artigo 82 da Lei 102. Só me deixa os desafios para trabalhar. Voltando a repetir que o António Silva, enquanto puder, prestará o seu apoio, desde que tenha fundamento tanto a empresários como a trabalhadores, tendo por norte sempre o tecido legislativo. Mas é importante, António, estamos a dizer isto, é importante que nós nos viemos para as empresas e não estou a dizer que tens feito isso, pelo contrário, estás aqui nesta lógica, também falamos das empresas, e olhamos para as empresas e que lhes digamos, antes que vocês façam a asneira, tratem da vossa vida, organizem-se e ponham as coisas direitinhas. E a nossa ideia aqui, até chamando o António, depois no futuro o workshop que vamos fazer, não é apontar o dedo às pessoas, não é nada disso. Porque quando, é sinalizar. Quando eu disse, entretanto, a alguém que, vem o António Silva, o homem lá dos sinistrados, que o homem está a defender os trabalhadores, o homem está a defender os trabalhadores e está a defender as empresas. Claro. A questão é esta. E todos nós queremos isso. E nós, a Associação Empresarial, estando a defender as empresas, também estamos a defender os trabalhadores de forma indireta. Portanto, esta lógica, apenas apanhamos permitam-me o touro de maneira diferente, mas o princípio é o mesmo. É olharmos, no nosso caso, e no caso do António, porque pega pelos funcionários, vai ter às empresas, é olharmos para as empresas e dizermos, vocês têm que mudar alguns procedimentos que não estão a ser corretos, vocês têm que acautelar o seu futuro, trabalhando no presente, soluções para acautelar o futuro, para não se meterem em problemas. E o desconhecimento, aí está, muitas vezes nós sabemos, o desconhecimento em tribunal não serve como argumentação, não é? Porque dava jeito, mas não serve, e portanto depois as coisas acontecem, eu não sabia, ninguém nos informou. Olha, cá está a Associação Empresarial a tomar este papel, a assumir este papel, aliás, de alguma forma chegarmos para dar essa boa nova, permitam uma expressão. Vai ser com o António, vai ser com muito mais gente, obviamente, porque isto a união é que faz a força, mas sou seriamente a pensar neste projeto. Aliás, a propósito dos comerciais, e eu, como disse já em off, eu vou dar uma formação não, partilhar algum conhecimento, porque formação é muito pretencioso, a convite da Associação de Dores de Sangue aqui ao lado, e o conceito de acidente de trabalho evoluiu do conceito de responsabilidade profissional para o conceito para o risco económico e o risco de direção, o risco de autoridade. Há uns anos atrás, as companhias de seguros, de acordo com a lei, só se responsabilizavam pelo acidente de trabalho profissional ligado estritamente à atividade profissional, sapateiro, corticeiro. Hoje, a responsabilidade é muito mais abrangente e tem a ver com a teoria do risco económico, da disponibilidade do trabalhador, que grande parte do seu tempo está disponível por questões legais para a entidade empregadora a qualquer momento o chamar. Exemplificava com dois acórdãos muito importantes. Houve um trabalhador comercial, a propósito, que tinha um carro distribuído pela empresa e fazia parte do seu contrato ter a viatura asseada. Não especificava se ela tinha de ser asseada ao sábado, ao domingo, à noite, feriados, dias santos. Especificava que tinha que ser asseada, até por razões de ordem estética, etc. O trabalhador em questão decidiu limpar a viatura a um feriado, ou um domingo, agora não posso precisar. A companhia de seguros bateu-se dizendo que isso não fazia parte do horário dele, que não era uma atribuição profissional dele e que muito menos ser ao sábado, que quando muito limpasse tinha que ser dentro da hora. Ora, quando foram buscar o contrato de trabalho, estava lá que uma das obrigações era manter a viatura asseada e limpa, sem especificar se era ao sábado, se era ao domingo, e a companhia de seguros teve que se responsabilizar. Outro exemplo que está... Desculpa, esqueceste de alguma parte. Houve um acidente, não é? Houve um acidente. Okay. O mau jeito, os chamados maus jeitos nos tornozelos, e etc. Faltava isso, sim.
Outro exemplo mais perto de nós, e que acontece, muito já falámos nisso, algumas empresas, através do outsourcing, etc, e dos contratos de recibos verdes, etc. Vocês lembram-se, há bem pouco tempo, que na campanha dos acidentes houve uma queda de uma avioneta que teve consequências fatais para o piloto, a qual em São Pedro do Sul, que tocou nos cabos de alta tensão. Sim. A empresa, eu julgo que é a EG7, não tenho a certeza, mas a empresa bateu-se para que a responsabilidade fosse exclusivamente do trabalhador, porque ele estava a recibos verdes, tinha conta aberta, etc. Só que a lei diz, e o Código de Trabalho também diz, que quando um trabalhador, apesar de estar a recibo verde, apesar de ter conta aberta nas finanças, etc., trabalha exclusivamente para aquela empresa, cumprindo horários de trabalho, os instrumentos sendo da empresa, etc, e tendo dependência económica daquela empresa, a empresa é responsabilizada pelo acidente de trabalho. Agora, vocês imaginam que o piloto ganhava 4 ou 5 mil euros por mês. Vocês vejam bem, 14 meses, etc, mais a família, mais a tal, que agora não vou dar aqui esta lição. São estas situações que uma empresa, se for uma empresa pequenina, fica logo ali atolhada, não sabes ali. Outro exemplo, para vocês perceberem a evolução do risco profissional para o risco económico, para o risco de autoridade que o patrão tem que o empregador tem sobre o trabalhador. Houve um pequeno empresário que tinha um amigo que estava desempregado e julgo que até estava a receber pelo Instituto de Emprego. E de vez em quando convidava para os chamados ganchos, para os chamados biscados. E convidou o trabalhador para a colocação dessas chapas onduladas num telhado, numa pequena fábrica. O patrão estava com o maçarico a desenvolver a técnica de colagem, etc, e o trabalhador estava com uma banda por causa do vento não apagar o maçarico. Ora, houve uma pequena rajada, o trabalhador caiu desemparado. Não havia seguro, não havia nada. Morreu. E esse pequeno empresário da construção civil teve que aguentar de acordo com o artigo 18, violação das regras de segurança. Não é 70%, é 100% ordenado, mais os danos morais, que são os danos não patrimoniais. Voltando a corrigir, eu falava de danos patrimoniais, mas é danos não patrimoniais, etc. Que é os danos atinentes à vida, à dor, e etc. Portanto, é esta informação que o Alferes, enquanto representante da Associação Empresarial, pode contar comigo, havendo ou não havendo protocolo. Protocolo, a minha questão é sempre, no limite, a preservação da vida dos trabalhadores, indicando aos empresários que é de todo o interesse, até por uma questão de cadastro para as companhias de seguros, dizes que não tem acidente, vamos fazer uma atenção, etc, mas no fundo é protegendo, do ponto de vista legal, as duas partes, as empresas e os trabalhadores. As empresas, se cumprirem, transferem a responsabilidade para a companhia de seguros e pronto, nessa circunstância que oxalá não acontecesse, estão protegidos. Depois, outra questão que é muito importante, muitas empresas transferem a responsabilidade para as seguradoras pelo salário mínimo nacional, ou por um salário que não é aquele que efetivamente paga ao trabalhador. E depois há conta de subsídio de produtividade, há conta de subsídio de assiduidade, há conta de subsídio bonito ou feio, etc. Paga ao trabalhador um suplemento que, em alguns casos, é significativo, 300 ou 400 euros. Contudo, isso não estava transferido para a seguradora. Ora, essa parte, a entidade empregadora vai ser responsabilizada proporcionalmente. É outra informação que os empresários devem ter em primeira mão. O que são, muitas vezes são ajudas de custo, que dizem, mas isso são ajudas de custo. As ajudas de custo são, por exemplo, os trabalhadores da construção civil, que metem gasolina nas máquinas, ficam com os bilhetes e com os recibos, e ao fim do mês dão ao patrão para ele pagar. Agora, o que são expectativas do trabalhador, sobre as quais ele orienta os seus compromissos, contando com aquele dinheiro, não são ajudas de custo, nem custos aleatórios. São pagamentos de salário, porque este conceito, na lei dos acidentes de trabalho, é mais generoso, mais abrangente do que o próprio Código de Trabalho, porque fala em remunerações regulares
e periódicas. Estamos a caminhar rapidamente para o fim, uma hora passa praticamente a voar. António Silva, gostava de lhe fazer uma pergunta antes de irmos para as notas finais, que tem a ver com a última vez que cá esteve, falou sobre um protocolo com o centro hospitalar dentro de Orivoga, que seria fundamental também para alertar para estas questões que temos vindo aqui a falar, para combater também este desconhecimento. Em que ponto de situação é que está este protocolo e também que mais-valias é que pode trazer para os trabalhadores e para as empresas, naturalmente? Olha, o protocolo foi assinado. E é um protocolo simples e enxuto, está muito na moda dizer enxuto, e visa a divulgação deste serviço que prestamos nas instalações das unidades do Centro Hospitalar dentro de Orivoga, porque tem esta abrangência, não se circunscreve só ao Hospital de São Sebastião. Não lhe posso dizer que isso foi feito, não lhe posso dizer que o protocolo está assinado, e depois a possibilidade de fazermos alguma formação, dando sinais que é importante a prevenção e sobretudo, que os trabalhadores, e que de facto tem havido alguns acidentes de trabalho no Hospital de São Sebastião. Eu faço lá fisioterapia e radioterapia e terapia ocupacional, melhor dito, radioterapia SAP, têm aparecido ao gabinete com alguma frequência, porque todos nós sabemos que na zona das urgências, os maqueiros, é uma atividade de risco. Também celebramos um protocolo com os bombeiros aqui de Santa Maria da Feira, que é semelhante. Sei que foi afixado a informação nas instalações dos bombeiros de Santa Maria da Feira. Temos, mais ou menos, ficou planeado lá fazermos também uma formação. E pronto, e é isto. Com o hospital, eu penso pedir uma reunião ao doutor Miguel Paiva, para lhe falar disso, para ver como é que para agilizar também agora colocámos, agilizar, disponibilizar, porque também entretanto foi no tempo da pandemia. Sim. E etc, compreende-se, e para lhe dar outro sinal acerca das obras que lá decorrem relativamente aos lugares de estacionamento, que em frente à fisioterapia estão corretos, a sinalização está correta, as medidas aproximam-se, mas tem lá alguns lugares que a sinalização não está correta, que é outra área que eu chamei a minha responsabilidade de dar o meu contributo, e que no âmbito destas obras isso possa ser corrigido, para que a atuação da polícia possa ser mais eficaz e ter mais resultados. E este tipo de trabalho relativamente à sinalização, deixe-me só dar esta nota, que é uma sinalização irregular, até mesmo por parte da nossa Câmara, que também tem vindo a fazer um esforço no sentido de corrigir paulatinamente. Decorre também algum empenhamento meu junto às grandes superfícies. Posso falar do Leclerc, que adequou a sinalização à informação como foi veiculada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o próprio Continente aqui em Santa Maria da Feira. Chamo-lhe eu a diplomacia de proximidade nesta área, e o Pingo Doce, já agora, tenho a promessa de que o vai fazer nas suas unidades à escala nacional, que são 400 e pico unidades. Tive também recentemente uma reunião com a senhora vereadora, a professora Ana Bastos, na Câmara de Coimbra, e eu vou muito a Coimbra por razões de caráter familiar e de cidadania e sindical e etc, e observei que há lá coisas que precisam de ser melhoradas, nomeadamente a gratuitidade dos estacionamentos para as pessoas com mobilidade condicionada. Pronto, e é como lhe digo, enquanto eu puder, e for áreas ainda que não sejam diretamente sinistrados de trabalho, mas como os sinistrados de trabalho são atirados para as cadeiras de rodas e tal, são áreas conexas, é uma área que eu também tenho dedicado há algum tempo. Enquanto puder, podem contar comigo. Muito bem, António Silva, agora partimos para as mensagens finais e começamos por si. Não sei se quer deixar também um apelo para esta formação, para esta partilha de conhecimentos no dia 18 de fevereiro, às 3 da tarde, na Junta de Freguesia de Sanquete. O que eu agradeço o convite, agradeço ao Alferes. Agradeço imenso também a conversa que tivemos. Vou repetir, com protocolo, sem protocolo, e sempre orientado pela Constituição, pela legislação e, sobretudo, pela leitura que faz a jurisprudência, nomeadamente em áreas controversas, como a que falei aqui, terão sempre a minha informação, e isso é um compromisso que eu assumo enquanto puder. Relativamente ao dia 18 de fevereiro, patrocinado, se cabe a expressão, ou a pedido da Associação de Dadores de Sangue Santa Maria da Feira, vamos lá levar a efeito uma formação, uma partilha do que é o conceito de acidente de trabalho, que eu acho que é por aí que tudo parte, e é por aí que os trabalhadores e as suas famílias devem estar prevenidos na eventualidade de ser confrontados com uma situação dessas, e vamos fazer essa partilha. E desde já convido todos os rádios ouvintes
da Sintonia Azul, da Sintonia Feirense, retificando que agora já é só Sintonia. Retificando novamente. E os trabalhadores, e os familiares, portanto, e os empresários, todos em geral, serão bem-vindos para fazermos essa partilha, que temos intenção de a fazer noutros sítios, agora começando a aquecer o tempo, digamos assim, e afastada que está, pelo menos, as incidências mais catastróficas da pandemia. Esperemos que se mantenham para darmos sequência a este trabalho de divulgação. Temos alguns projetos para pôr em prática, também junto às juntas de freguesia, que é um trabalho de proximidade, e faremos isso. Muito bem. António Silva, agradeço mais uma vez a presença aqui no estúdio. Eu é que agradeço, e pode contar comigo para qualquer situação que eu possa dar uma opinião que presumo ser consistente, ou tenho essa presunção, podem contar comigo. Muito e bem. Mais uma vez, obrigado ao Alferes. Muito obrigada também, Alferes. Também notas finais, muito rapidamente. As minhas notas finais, portanto, para já, também lançar o desafio aos nossos ouvintes que estejam presentes no sábado, na Junta de Freguesia da Feira, porque é sempre... Dia 18. Dia 18, já agora, às 15 horas, não é? É sempre de salutar estas iniciativas, para já, dos 100 da Feira, que é só a maior instituição da área no país, não é? Portanto, é o maior grupo no país, e, portanto, já por aí merece o nosso crédito, mas também porque é um assunto pertinente e está a ser, de fundo, vai ser analisado, comentado por quem percebe, portanto, de forma gratuita, não é? Portanto, e o Alferes hoje leva trabalho de casa daqui do programa, não é? Levo, e é precisamente com isso que termino, é de dar a disponibilidade da Associação Empresarial para as microempresas, sobretudo para as microempresas, que vamos estudar um tal cenário de projeto comum. Acho uma ideia extremamente interessante. Vamos tentar pôr isto em prática, não sei se será fácil não será, porque já alguém teria feito, mas vai com certeza ser possível, e com a ajuda de várias pessoas, uma delas o António, com certeza que vamos pôr isto em marcha. Chama a atenção, e com isto termino, chama a atenção das empresas, dos empresários, sobretudo dos micros, que têm que ter cuidados redobrados sobre algumas matérias, porque por vezes andamos de sol a sol, e às vezes mais tempo a trabalhar para ganhar uns trocados a mais para termos uma vida melhor, e de repente há assim um problema e deita tudo por água abaixo, e não só perdemos esse dinheiro, muitas vezes até a própria empresa vai de cangalhas, e fica tudo, tudo no alvoroço, e uma vida estragada. Uma família, várias famílias, depois é a família das entidades patronais, é a família dos funcionários, do funcionário em causa, de outros funcionários que são despedidos, problemas com a segurança social depois, problemas com seguros, problemas com finanças, e é preciso, hoje em dia, andar muito direitinho. Há uma linha que as empresas têm que seguir, que de vez em quando podem fazer um bocadinho tipo em guia, de vez em quando, porque sabemos que isto o mundo não é perfeito, mas há uma linha orientadora que as empresas têm que andar por aí. E em algumas matérias têm que ter mesmo muito cuidado. A questão da saúde, a questão da segurança, a questão da higiene, todas essas áreas são extremamente importantes, não parecem, mas são, e portanto é o desafio que eu lanço às empresas feirenses, nossas associadas e não associadas. Muito bem. Alferes Pereira, muito obrigada também por estar presente. Mais um programa Espaço Empresa, desta vez sobre acidentes de trabalho e também sobre a importância da segurança e da saúde em contexto laboral. Como sempre, voltamos na próxima quinta-feira, depois das 6, com mais temas ligados às empresas e ao tecido económico da região.